Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. O senhor passou por lá. Eu queria mexer na tabela de imposto de renda. Né? Teve Não quer. esse vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós... Salve, eu sou o Clayson. Como você viu aí, a culpa é da imprensa, né? O Bolsonaro tem sempre um culpado para a incompetência dele. Ele é um dos piores presidentes da história do Brasil, mas a culpa nunca é dele, nunca é da incompetência dele, da incapacidade dele. A culpa é sempre de alguém. Nesse caso de hoje, a culpa foi da imprensa. A imprensa que ele já xingou de todos os nomes. Canalha, a imprensa desonesta. Mas em alguns outros casos, a culpa, por exemplo, é do nhonho. É o nhonho lá no Congresso que tranca as pautas. Aí, Bolsonaro, você está inerte, você está sem fazer absolutamente nada com relação ao Covid, com relação à pandemia. Ah, mas a culpa é do STF. Foi o STF que falou para os governadores que os governadores é que tem que fazer. Sempre a culpa é do outro. Ele nunca consegue assumir os seus próprios erros. E aí ele diz que não pode fazer nada. Será que ele não pode realmente fazer nada? Será que ele não consegue fazer nada? Nós vamos fazer um comentário hoje a respeito desta fala dele, só que antes eu quero pedir para você dar o joinha aqui no nosso vídeo. Você sabe que quando você dá o joinha, você ajuda o nosso canal a chegar ao maior número de pessoas, e as pessoas precisam se informar de maneira objetiva, de maneira séria, de maneira direta a respeito do que está acontecendo neste governo. Então você nos ajuda, mas você também ajuda o Brasil quando você dá o seu joinha, quando você se inscreve no canal. Se inscreva, preciso da sua inscrição. Por favor, se inscreva no canal. Nós queremos chegar a 200 mil inscritos agora em 2021 e nós estamos nessa meta aqui. Com a sua ajuda, nós vamos chegar lá. Se inscreva. Se você é inscrito, ative o sininho e você pode ser membro do canal com apenas R$ 2,99. Aguarde que nós vamos fazer o lançamento no dia 16 do nosso Apoia-se e você vai poder concorrer a sorteio de livros também. Então, vamos trazer muitas novidades aqui. A primeira questão, o mais óbvio que surge quando o Bolsonaro fala uma situação como essa, logicamente, a primeira coisa são os investidores, né? É o mais óbvio. Os investidores vão ficar realmente com a pulga atrás da orelha. Você investiria em alguém, você daria dinheiro para alguém que fala que está quebrado? Porque o mínimo que você vai pensar é que aquela pessoa não pode te pagar. Então, os primeiros a sofrerem o baque com uma declaração como essa do Bolsonaro são os investidores. Esse é o mais óbvio. Mas não é só isso. Nós temos alguns outros problemas que precisam ser ditos também. O primeiro e mais importante deles é que o Tesouro Nacional ele está passando por uma situação, já há meses que ele passa por uma situação muito complicada aqui no país. E só para você ter uma ideia da situação que está o Tesouro Nacional, ele pode chegar com uma dívida até o final de 2021 de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. 1 trilhão, não é nem aquela história do Ciro Gomes de 1 bilhão, é 1 trilhão e 300 bilhões de dívida até o final deste ano. Para piorar, agora, no dia 3 de janeiro, o Brasil passou a ser inadimplente no NBD, que é o novo Banco de Desenvolvimento. O Brasil tinha que pagar uma parcela de 292 milhões de dólares, não pagou essa parcela e passa a ser devedor. O Brasil é acionista, é um dos donos deste banco que reúne o Brasil, a Rússia, a China, também a África do Sul e a Índia. São os chamados BRICS mais a África do Sul. E agora o Brasil está inadimplente. Não bastasse isso, existe uma situação que é, digamos assim, a regra do governo Bolsonaro, que é a falta de transparência, que diz respeito ao Ministério da Economia. Nós sabemos que existem dívidas do Brasil com outros organismos multilaterais, mas o Ministério da Educação ele não abre isso não é colocado de maneira clara, e a gente fica numa situação sem saber exatamente o que está acontecendo. Isso cria, logicamente, uma preocupação muito grande, né? Você fala, puxa vida, o que está acontecendo para nós brasileiros, mas também para a comunidade internacional. Todos ficam preocupados, mas, afinal de contas, o Brasil está devendo, não está devendo, quanto está devendo, o que está acontecendo. O que nós sabemos é que há reclamação aqui e ali, de forma bem específica, mas não sabemos no total o que realmente está acontecendo no país. E a primeira reação é, logicamente, ninguém vai comprar título do governo,
As pessoas vão... Quem tem título comprado vai ficar preocupado com isso, porque tá todo mundo apreensivo com a situação. Uma fala desastrosa como essa do presidente piora ainda mais uma situação que já é complicada aqui no Brasil. É, como sempre, né, uma metralhadora de asneiras, né? Tudo que ele fala realmente acaba provocando uma situação muito pior. E aí você pergunta, mas o Bolsonaro poderia fazer alguma coisa mesmo? Ele está de mãos atadas? Mas ele poderia fazer muita coisa. Tem muita coisa para fazer. Ele poderia começar em atender as promessas de campanha. Eu, por exemplo, eu não sou a favor de privatizar tudo, mas essa é uma das promessas que ele fez, de investir na privatização. E ele fez, que ele está fazendo exatamente o contrário. Ele criou uma estatal, jogou 8 milhões de reais numa estatal, que ele está criando do ponto de vista militar, mas que, segundo ele, justifica porque vai economizar aqui, vai economizar ali, só que, poxa, você não pode fazer corte de gastos. Aliás, este é um outro ponto. Ele não poderia fazer uma ação com reformas, especialmente a reforma administrativa, que é uma reforma extremamente necessária para a situação que nós estamos vivendo, uma reforma política. Ele não poderia propor isso. Ele diz que o Congresso barra, mas o que o Congresso está barrando se não tem projeto? Para o Congresso barrar, teria que haver um projeto. Não tem sequer projetos, não tem propostas. Ele poderia tranquilamente trabalhar com uma PEC emergencial, por exemplo, lidar de maneira mais objetiva com essa questão do auxílio emergencial. Ele está dizendo que pode colocar mais 2 meses de auxílio emergencial. Isso é muito pouco. Como ação, isso é quase nada. É claro que ajuda, vai ajudar muitas pessoas, mas nós queremos muito mais do que isso. Existe uma necessidade de um planejamento. Como nós não temos ações integradas, e isso deveria ser praticamente uma obrigação numa situação como nós temos hoje aqui no país, numa situação de pandemia, era mais do que justificável, por exemplo, uma ação integrada entre, por exemplo, o Ministério da Economia junto com o Ministério da Saúde. Nós estamos com o ministro da Saúde que entrou lá para tampar um buraco e que não saiu de lá mais. É um ministro temporário que não é mais temporário e que a gente vê claramente que ele é completamente incompetente, completamente sem condições de lidar com o ministério do tamanho do Ministério da Saúde. Quem sustenta o Ministério da Saúde são aqueles servidores que estão lá há muito tempo, que sabem o que estão fazendo, mas não tem liderança. Se houvesse liderança, poderia haver uma ação conjunta, porque afinal de contas, a vacina, ela pode e deve ser uma resposta para uma retomada da economia. Então é do interesse do Ministério da Economia que nós tenhamos a vacina, porque a vacina significa a volta à normalidade e, logicamente, a volta à produção, ao emprego, a volta ao crescimento econômico. E não há essa ação integrada. Por quê? Porque nós precisávamos de um líder, que no caso seria o presidente, que pudesse promover essa integração. Muitos deles poderiam simplesmente dizer, deixa o presidente falar as besteiras dele que a gente trabalha. Mas nem isso estão fazendo. E a realidade é uma realidade dura. Só para você ter uma ideia, 4 entre cada 10 brasileiros acreditam que o Brasil vai piorar economicamente nos próximos meses. Pesquisa do Datafolha. Também quase a mesma quantidade de brasileiros acredita que a situação dele mesmo, vai piorar economicamente nos próximos meses. As pessoas estão descrentes, as pessoas estão sem a menor capacidade de ter algum vislumbre de melhora mesmo, assim, de falar, não, vai ser legal o que vai acontecer. E ao mesmo tempo, as pessoas estão muito traumatizadas por tudo que está acontecendo, porque nós estamos caminhando para 200 mil mortos. Quase todas as pessoas no país que moram, principalmente em cidades de médio a grande porte, todos eles já tiveram contato com alguém próximo, alguém que sofreu por Covid, alguém que morreu por Covid, e a gente percebe uma inação do governo em relação a isso. A gente percebe que nós poderemos ser um dos últimos países do mundo a vacinar. Nós temos um planejamento em países que já começaram a vacinar. Inglaterra, por exemplo, eles estão prevendo vacinação até janeiro de 2022. Aí você imagina aqui no Brasil que nem começamos a vacinar,
Qual é o planejamento para a imunização do nosso povo? É uma situação de penúria. Nem mesmo essa situação de isenção de imposto de renda, que gerou a pergunta, né, que gerou essa resposta terrível do Bolsonaro, nem mesmo para isso ele tem uma resposta. O Bolsonaro não tem respostas para nada, ele não tem absolutamente nenhuma ação para nada, ele não tem planejamento, não tem propostas. Você percebe que o Brasil parece um nau à deriva, parece um navio sem timoneiro, que na verdade anda de acordo com a maré, e a gente vê um presidente que está aí no seu primeiro dia de trabalho já colocando uma besteira que vai repercutir internacionalmente. Não dá, presidente, para você somente governar para essa cambada de aloprado maluco que fica batendo palma para você para tudo. Você não vai pensar que são todos os brasileiros que vão se atirar no mar com o celular na mão para ficar gritando mito, mito. As pessoas estão passando fome, nós estamos de volta no mapa da fome. O Brasil está passando uma situação terrível e o presidente que poderia ajudar, pelo menos ficando quieto, abre a boca para falar besteira. Este é o Bolsonaro. Este é o país que nós estamos vivendo agora. Nós não temos esperança. O pessimismo da maioria das pessoas tende a piorar. E você, o que você acha a respeito disso tudo? Você sabe que eu leio todos os comentários aqui do canal. Coloque aqui o seu comentário, quero saber o que você pensa a respeito dessa situação desastrosa que nós estamos vivendo no país. E não se esqueça, dê o joinha no vídeo. O seu joinha ajuda o nosso vídeo a chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal, por favor, se inscreva. Esteja junto com a gente, ative o sininho e não se esqueça, com apenas R$ 2,99 você pode fazer parte dos membros aqui do canal, participar do nosso grupo de WhatsApp, conversar com a gente. Um grande abraço, até a próxima.